A história da Igreja Católica se funde com a história do Brasil. Desde o descobrimento, ela esteve presente nos principais acontecimentos. O Brasil é a maior nação católica do mundo. De acordo com o IBGE, 64% dos brasileiros se consideram católicos. A igreja tem raízes profundas em nossa sociedade. Toda essa relação entre catolicismo, igreja, cotidiano brasileiro, costumes, família, instituições, é uma relação que vai se estabelecendo aos poucos na própria história do Brasil. A prática do catolicismo de uma forma mais ortodoxa é uma coisa, mas a presença do catolicismo na nossa vida cotidiana, ela é quase que um exercício de rotina, faz parte naturalmente dos costumes do povo brasileiro. O que seria do povo brasileiro sem os santos? Os santos são os companheiros, eles estão presentes no nosso dia a dia. Os santos fazem parte das nossas famílias, estão presentes na rotina do povo brasileiro. Às vezes, esses hábitos religiosos se manifestam sem que a gente perceba. É num gesto, ao passar diante da igreja e fazer o Pai Nosso, é num gol que um atleta faz e faz o Pai Nosso, é numa oração, quando você pensa em alguém. A igreja não influenciou só a crença, a cultura dos brasileiros. Ela também esteve presente em momentos importantes da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses, passando por revoluções, ditaduras, até os dias de hoje. O catolicismo foi trazido por missionários que acompanharam os exploradores e colonizadores portugueses. Na época, o Estado controlava a atividade eclesiástica, sustentava a igreja, nomeava bispos e párocos e concedia licenças. A própria chegada dos portugueses é uma chegada acompanhada de um evento religioso. Os portugueses que vêm para cá, eles não vêm apenas com interesse político, com interesse econômico. Há o interesse de evangelizar, de expandir a fé católica. Não é à toa que uma das imagens mais importantes na Esquadra de Cabral, logo quando Cabral vem aqui ao Brasil, é a celebração da nossa primeira missa. A igreja também foi atuante na época da independência. Na nossa independência, por exemplo, muitas lideranças religiosas, muitas lideranças católicas deram a sua vida na luta por esse processo, como o Frei Caneca, símbolo da luta democrática aqui em Pernambuco. Então a igreja também se adapta a esse Brasil independente. No Brasil republicano, a igreja deixou de ser uma instituição oficial do Estado. O país foi proclamado um Estado laico, com liberdade religiosa. Mas os padres católicos continuaram atuando na sociedade brasileira. Mesmo sendo estabelecido um Estado laico, quando a igreja deixa de ser uma instituição oficial, uma instituição do Estado, nós temos grandes representantes da Igreja Católica e a própria Igreja Católica atuando na sociedade brasileira. Figuras como Dom Helder Câmara, por exemplo, aqui em Pernambuco, figuras importantes na época do regime militar, que foram, sem dúvida nenhuma, figuras que resgataram a necessidade da democracia, do direito à liberdade, do direito à fala, do direito ao questionamento. A igreja ajudou a construir o país que o Brasil é hoje. A Igreja Católica está enraizada na nossa cultura, assim como a nossa fala, assim como a nossa música, assim como a influência indígena, a influência africana, a influência portuguesa nos nossos comportamentos. O Brasil seria muito diferente se não houvesse a presença da Igreja Católica e do catolicismo. Quem manda na oração é o verbo. Nelson Rodrigues sabia disso e usava muito bem a regência verbal. Polêmico e genial. É impossível descrever em poucas palavras a importância de Nelson Rodrigues. Ele nasceu no Recife, mas com 4 anos de idade ele vai para o Rio de Janeiro. Lá ele cresce, se desenvolve e vai trabalhar como repórter policial no jornal. E veja, essa experiência dele como repórter policial é que vai fazer com que ele veja a vida como ela é. Ele vai ver uma realidade e um temperamento arguto, uma pessoa inteligente e com a capacidade literária muito grande, ele começa a colocar isso no papel.
Foi Nelson Rodrigues quem criou o teatro moderno brasileiro com a peça Vestido de Noiva em 1943. Também foi ele quem mais exaltou o futebol da geração de Pelé nos anos 60. E também foi este pernambucano, criado no Rio de Janeiro, que chocou a sociedade, mostrando a vida como ela é. Histórias escritas no tempo da máquina de escrever, mas que ainda são atuais. Em 1941, ele escreve o primeiro livro, que de certa forma causa uma estranheza. É Uma Mulher Sem Pecado. E veja como é importante ele dizer uma mulher sem pecado. Porque a mulher, de certa forma, era representada como a pecadora. Veja bem, Eva. E quando nós voltamos à Bíblia e observamos a mulher adúltera, aquela que levam a Jesus e dizem, ela merece ser castigada, merece ser morta, merece ser apedrejada, Jesus diz, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele desenvolve um teatro novo e consegue extrair da consciência da classe média e da própria classe média uma realidade que até então não era conhecida. Isso fez com que ele fosse tido como obsceno, como imoral e que passou a ser um indivíduo totalmente questionador. E depois ele vai dizer, todas as vaias são boas, mesmo as más. E falando em Nelson Rodrigues, também podemos falar de regência verbal. Isso da regência dentro da língua é transpor uma linguagem para outra, ou seja, fazer uma metáfora. Eu diria até uma metáfora musical ou uma metáfora monárquica, porque você tem um elemento que rege. A regência é uma relação que existe de subordinação. Então, você, quando vai estudar regência verbal, ou regência de uma maneira geral, você tem que ver que há um elemento que manda e há um elemento que obedece. Nunca esqueça, quem manda na oração é o verbo. Você tem o verbo, a estruturação mantida para a oração, não é para a frase. Porque eu posso ter uma frase verbal ou uma frase nominal. Para a oração, o importante é o verbo. Mas o verbo manda para o seu complemento. Ele é mandado pelo sujeito. Então veja, eu tenho a alma, é o verbo, mas esse verbo obedece ao sujeito. Então veja, o termo regente por excelência é o sujeito. Daí nós dizemos, o sujeito é o único termo da oração que a nada está sujeito. Existem verbos autossuficientes e verbos insuficientes, que precisam de um complemento. O que é um verbo autossuficiente? É aquele que se basta. Ele não precisa de complemento. Ou seja, ele não transita. Ele não sai dele para o complemento. Isso se chama um verbo intransitivo. Mas eu tenho também o verbo que precisa de complemento. O verbo que precisa de complemento é o verbo que transita. Eu chamo aí, no caso, um verbo transitivo. Então, veja, ele transita. Se ele transita, ele pede um complemento. Veja como Nelson Rodrigues usou o verbo amar em um de seus títulos. A mulher que amava demais. Esse amar é um verbo transitivo direto. Mas quando ele diz a mulher que amava demais, esse verbo está no sentido genérico. Então ele está intransitivado. É um verbo intransitivo. Isso também acontece com outros verbos. Como eu também posso transitivar o verbo. Eu digo, por exemplo, ele morreu. Esse verbo é completo. Ele não precisa de nada a mais. Você precisa dizer, ele morreu de quê? E são fofocas. São adjuntos adverbiais. A que horas? São outras coisas. Mas eu posso transitivá-lo. Gonçalves Dias diz, morrerás morte vil na mão de um forte. Depois do intervalo, nós vamos relembrar grandes sucessos dos Beatles. O Globo Comunidade volta já já.